Eles dois vão resolver aqui a questão 49, prova 2019. São que tem três partículas ABC em movimentos com velocidade constante ao longo da mesma direção. No instante inicial t igual a zero. A distância entre A e B vale x. E entre B e C vale y, conforme indica a figura a seguir. Em t igual a 2 segundos, a partícula A cruza com a partícula B. Em t igual a 3 segundos, a partícula A cruza com a partícula C. Com a partícula C. A partícula C alcançará a partícula B no instante dado pela relação. Tá. Seguinte. A gente pode usar uns conceitos de velocidade relativa aqui, que eu acho que vai ser interessante. Por quê? Porque a gente pode concluir algumas coisas, por exemplo, sei lá, que a velocidade A tá para cá, a velocidade C tá para cá, porque ele não informa no enunciado certo para onde estão cada uma das velocidades, né? Para onde elas estão direcionadas. Mas, direcionadas assim, né? Mas no qual sentido que elas estão indo. Então elas podem estar indo em sentidos opostos. Então, ao invés de a gente gastar tempo interpretando para onde que elas estão indo, a gente vai usar simplesmente o conceito de velocidade relativa, né? Porque a gente não vai precisar adotar sinal, essas coisas, vai ficar mais fácil. Vamos lá. Primeira coisa, velocidade relativa é a velocidade 1 menos a velocidade 2, correto? Vetorialmente falando, né? Então vamos lá. O que a gente pode fazer aqui agora? Já que está todo mundo na mesma direção, eu vou apagar esse vetorial e vou transformar numa equação simplesmente modular, correto? Então a gente tem que... Vamos lá. A velocidade relativa de A... Vamos começar com a velocidade relativa de A em relação a B. Certo? Vamos considerar que a velocidade de A seja maior, né? Porque ele alcança a partícula B, né? Então, VA menos VB, né? Isso aqui para não mexer com o sinal negativo, essas coisas. Então, vamos lá. Aí, agora, velocidade B em relação a C. Vamos escrever VC. Vamos escrever aqui, na verdade, ao contrário, né? Vamos colocar sempre na ordem assim, ó. Vamos colocar a C sendo uma KB e a uma K, porque aí a gente não mexe com o sinal. Então, VC menos VB, correto? E a gente tem a velocidade A relação a C, sendo igual VC menos VA, correto? Vamos lá, legal. Vou apagar essa equação aqui que a gente tinha escrito. O que a gente sabe? A gente sabe que velocidade é a variação da posição pela variação do tempo, correto? Então a gente pode pegar essa velocidade aqui e igualar ela ao quê? Vamos lá. VB menos VA. Isso aqui, a gente sabe que o A vai percorrer essa distância aqui em relação a B, né? Então, por exemplo, o B moveu para cá um pouquinho, mas o A também moveu. Então, essa distância vai só diminuindo, nessa distância x. Então, a gente precisa fazer com que o A complete essa distância toda x. Então, a gente pode mudar o referencial aqui, né? Vamos, por exemplo, fixar o B. A gente fixa o B, fala que ele está com velocidade zero, certo? Aí a gente teria aqui, ó. Vamos fazer o exemplo completo, né? A gente tem o A aqui apontando para cá com velocidade A, correto? E a gente tem o B aqui indo para cá com velocidade B, correto? O que a gente faz para a gente mudar o referencial, né? Vamos fazer igual se o B tivesse parado, correto? Então o que a gente faz? A gente subtrai VB de todas as velocidades, correto? Ó, VB menos VB, isso vai parar e parece que B está parado, certo? B está em repouso em relação ao referencial com uma velocidade B, e a gente tem que mudar em todos os referenciais, né? Então o A vai para VB. Por enquanto eu estou esquecendo a partícula C, né? Vamos só considerar essas duas, certo? Então, o que acontece? Então a gente vai ter uma velocidade resultante para cá, que é a nossa velocidade resultante lá, que a gente tem no nosso enunciado, correto? A gente tinha armado aqui nas equações, correto? Aqui é só uma questão de sinal mesmo, mas não vai fazer tanta diferença. Então a gente tem essa velocidade resultante, e com essa velocidade resultante, é como se o B tivesse parado, correto? E o A estivesse mexendo, que o A estivesse sendo deslocado aqui, ó. O A está sendo deslocado aqui com essa velocidade VR, certo?
Então, o A vai percorrer essa distância x, a partícula A vai percorrer uma distância x num tempo que eu vou chamar de t1, certo? Com velocidade vr. Então, a gente arma essa equação. Ó. A velocidade resultante aqui é igual a x sobre t1. Essa aqui é a nossa velocidade resultante que a gente tinha calculado. Ela vai ser igual a x sobre t1. Mesma coisa para os outros, né? Vamos considerar agora as outras partículas. Vamos fazer agora o VC em relação o V de B em relação a C. É de C, correto. Então, o que a gente tem? A gente usa o mesmo sentido ali, né? A mesma lógica. A gente pode reparar que aqui no VA a gente tem que isso aqui, que o ΔS aqui na velocidade foi a distância entre as partículas sobre o tempo, correto? E depois a velocidade foi a distância percorrida entre eles sobre o tempo. Então, aqui vai ser o mesmo sentido, só que agora vai ser a distância B até o C, correto? Distância B aqui até o C, sobre um T2. Então, isso aqui é igual a Y sobre T2. Mesma coisa com o VC em relação ao VA. A gente vai ter que a distância vai ser o A em relação a C, que é a distância total x mais Y, correto? X mais Y sobre um tempo 3. Agora vamos ir lá no enunciado e vamos ver quais são esses tempos, né, que ele fornece aqui. Ó. A gente sabe que em T2, T igual a 2 segundos, a partícula A cruza com a partícula B. Se a gente considerar que o T0 igual a 0, a gente pode afirmar que esse T1 aqui, ó, da velocidade relativa entre A e B, vale 2. Agora, em T igual a 3, a partícula A em relação a C. Então, o T3 aqui, ó, é igual a 3. E sobrou esse T2. O que é esse T2 aqui? Esse T2 é exatamente o instante que a gente quer achar. Ó. É a nossa resposta. Ele quer B em relação a C, correto? Que é exatamente esse T2 aqui que a gente encontra nessa fórmula que a gente escreveu aqui. Nessa equação que a gente escreveu aqui. Correto? Então, ao invés de escrever T2, eu vou simplesmente escrever T, que é o que a gente quer achar. Legal? Beleza. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente pode armar um sistema de equação legal aqui. O que a gente pode fazer? Ó, vocês estão vendo que aqui você tem um VB menos VA? A gente tem que VB menos VA é igual a x sobre 2, correto? A gente tem isso. Se você reparar aqui, ó, a gente consegue manipular essas expressões para excluir essa variável c e criar uma outra relação com sinais opostos, correto? Então, o que a gente pode fazer? Vamos pegar essas duas equações aqui, escrever VC menos VB é igual a y sobre t e VC menos VA é igual a x mais y sobre 3, correto? O que a gente pode fazer aqui agora? Olha, se a gente subtrair essas equações, o que vai acontecer aqui? Se a gente subtrair elas, a gente vai ter um cancelamento da variável VC, correto? Então, o que a gente pode fazer? A gente vai ter que isso aqui vai ser menos VB, menos com menos é mais, então mais VA é igual a y menos, y sobre t, na verdade, né? Menos x mais y sobre 3, correto? Se a gente quiser deixar isso aqui mais organizadinho, ó, isso aqui, ó, é a mesma coisa que VA menos VB, correto? Então, vou vir aqui e substituir. Menos VB, correto? A gente tem isso aqui, legal? E a gente tem essa equação aqui. Se reparar, a gente pode apagar essas outras equações aqui, porque a gente já achou a nossa equação que a gente queria. A gente tem uma equação que elas são opostas. Olha, repara aqui, ó. Se a gente multiplicar ambos os lados dessa equação aqui por menos 1, a gente vai mudar o sinal aqui dentro, correto? Nesse parênteses aqui, ó, vai ficar menos VB mais VA. Se você reparar, é a mesma coisa que está aqui embaixo, ó. Então, que a gente pode escrever isso aqui, ó, seno VA menos VB, correto? Então, é a mesma coisa. Logo, se isso aqui é a mesma coisa, a gente pode igualar elas, né? A gente pode vir e escrever que isso é igual a isso.
Ó, menos 1 vezes x menos 2 é menos x sobre 2, correto? Isso aqui vai ser igual a y sobre t menos x mais y sobre 3, correto? Vamos apagar essas equações aqui, né? Para gente ganhar um espaço. E a gente tem isso aqui. A gente tem essa equação que a gente precisa achar a variável t, correto? Eu vou passar isso aqui somando para o outro lado. Vai ficar menos x sobre 2 mais x mais y sobre 3, correto? É igual a y sobre t, correto? Vamos deixar no mesmo denominador, né? A gente vai multiplicar aqui por 3, vai ficar 3x sobre 6. E aqui a gente multiplica por 2, vai ficar 2x mais 2y sobre 6, correto? Que aí está no mesmo denominador. Isso aqui é igual a y sobre t. Agora, bem tranquilo, né? Está no mesmo denominador aqui, ó. A gente sabe, ó, menos 3x mais 2x é menos x. Aí vai sobrar o 2y ali, mais 2y sobre 6 é igual a y sobre t. Para a gente deixar isso aqui mais arrumado, ó, vamos trocar a ordem aqui, vai ficar 2y menos x, para deixar mais arrumada a expressão. Correto? Então a gente tem isso aqui. E agora está concluída, é só isolar a variável t agora, né, que é o que a gente quer achar. A gente queria achar o t. Então a gente vai vir aqui, vai passar o t multiplicando, t, passar isso aqui dividindo, correto? Vai ficar y sobre 2y menos x, certo? E o 6 multiplicando também aqui em cima, 6y sobre 2y menos x, que é o que a gente encontra. Gabarito. Gabarito. Letra A. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela atenção.